Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre mais um assunto que derivou daquela semana, daquela terça-feira em que o Lula apanhou no Congresso, perdeu tudo lá dos vetos e coisa e tal, que muita gente começou a fazer a conta e viu que, olha só, não está tão longe assim do impeachment do Lula não, né? Será que já tem clima do impeachment? Certamente tem gente querendo isso, certamente tem gente com interesse. Mas vocês sabem que impeachment não é uma coisa fácil de passar, né? Existe toda uma preparação para a coisa, é importante que o vice seja alguém confiável também, é importante que tenha algum apoio da classe política. Será que a gente já chegou nesse ponto? Vamos dar uma olhada. Essa notícia foi sugerida por Sniper Libertário, Dedo no 13, Gritaria e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Cláudio Dantas, no canal dele, fez aqui um vídeo conversando sobre esse assunto, né? E essa conclusão, porque as votações principais lá da questão dos vetos chegaram a 320 votos contra o Lula, né? E você precisa de 346 para o impeachment, ou seja, faltou muito pouco, né? E lembra que o impeachment, no final das contas, ele costuma atrair muita atenção de muita gente, né? Não estava a lotação completa da Câmara ali, né? Não foram todos os deputados naquela votação. Se fosse um impeachment, todos estariam ali, então é provável que tivesse mais votos, sim, a votação contrária a Lula, né? E a verdade é que já se fala nisso, né? A possibilidade já existe, né? A questão é se a gente já chegou lá. E eu, sinceramente, acho que ainda não estamos nesse ponto, mas está na hora da gente começar a levantar essa bandeira, né? Dá para reparar aqui ó, que os próprios petistas estão preocupados com isso, o fantasma do impeachment do Lula. Eles acham que a essa altura não vai acontecer isso, ainda é muito cedo para ter impeachment, né? O Lula acabou de assumir agora, um ano e pouco e coisa e tal, mas é aquilo que eu falo para vocês. No final das contas, a questão do impeachment é que esse pessoal da classe de cima, lá da casta superior brasileira, a aristocracia socialista brasileira, esse pessoal trata o Brasil como uma fazenda que dá lucro para eles, que dá dinheiro para eles na forma de impostos, né? Se de repente as vacas começam a não dar leite, as galinhas começam a não botar mais ovo e coisa e tal, ou seja, se a economia começa a ir muito mal, a situação pode realmente requerer a troca do fazendeiro, né? Foi o que fizeram com a Dilma, foi o que fizeram com o Collor também, e tem chance de fazer isso com o Lula, porque a economia está realmente indo muito mal nesse momento. Então, o fato de que os petistas estão preocupados com isso mostra que já tem pressão, eles já sentem a pressão lá na classe, na elite socialista brasileira ali nessa situação, né? Já está a Vera Magalhães aqui falando sobre o risco do Lula virar um pato manco, né? O que é pato manco? Pato manco é o apelido que se dá a um presidente, ou um prefeito, ou um governador que não manda mais nada, né? Tipicamente, todo governador, todo prefeito, todo presidente vira pato manco nos últimos dias do mandato, né? Não adianta, ele está saindo, né? Bolsonaro perdeu a eleição em 2022, aqueles últimos dias dele entre a eleição e a posse do Lula, ele era presidente, em tese podia fazer um monte de coisa, mas na prática não faz nada. Por quê? Ele tá saindo do poder, não tem mais poder, né? O poder se alimenta do poder futuro. Se você não vai ter poder no futuro, o pessoal tende a não prestar muita atenção em você agora. Você pode dar uma ordem, as pessoas podem simplesmente não obedecer sua ordem, protelar, porque daqui a pouco vai mudar tudo mesmo, né? Então essa é a expressão que se usa, pato manco, né? Tá ali, mas não consegue fazer nada, não consegue ir a lugar nenhum, né? E o risco que eles falam é isso, que todo presidente, todo deputado, todo senador, todo prefeito, todo político vira pato manco no final do mandato é notório, sempre acontece isso. Agora, o risco que o Lula corre é virar um pato manco agora, porque a verdade é que ele ameaçou um monte de gente no Congresso e não conseguiu aprovar o negócio das fake news lá. Falou que só ia dar verba para quem votasse com ele, não sei o que lá, o pessoal votou contra ele do mesmo jeito. Ou seja, a imagem que passa é que o Lula já é um pato manco, né? Aí a Vera Magalhães aqui, com toda a expectativa da isentosfera, ela tem culpa nisso, né? Ela foi uma das que ajudou a eleger o pinguço corrupto para a presidência brasileira. Ela vem aqui dizendo que o Lula precisa resgatar a aliança que o elegeu. Esse pessoal é um idiota, mas são muito burros mesmo. Lula nunca foi eleito por aliança.
O Lula aceitou ser indicado por essa aliança. Ele nunca disse que suportava o pessoal. É lógico que ele não vai dar abertura para ninguém da isentosfera. E se der abertura, vai ser igual a Simone Tebet, a Marina Silva, o Haddad, o Alckmin. É figura meramente decorativa, né? Pode ser que o Lula faça um movimento desse tipo para agradar esse pessoal? Pode ser. Né? Tira uns ministros petistas, bota uns ministros da isentosfera para fingir que, né, que deu... Ah, não, agora é um governo de ampla coalizão, olha só, agora mudou, não sei o que lá. A gente já falou sobre isso no outro vídeo, que o pessoal está reclamando de uma articulação menos petista, um governo menos petista um pouco, mas o problema é a natureza do Lula. O Lula é naturalmente um centralizador, ele dá ordem. Então acaba que essas figuras, qualquer figura que tenha perto dele, ou é cupincha dele, que vai obedecer à ordem dele, ou vira figura decorativa, né? Ou é um Paulo Pimenta, que é um idiota completo, mas obedece o que o Lula manda, ou então é uma figura decorativa, como a Marina Silva, como a Tebet, como o Haddad, como o Alckmin, que estão ali meramente para fazer relações públicas do Lula com o mercado, ou relações públicas do Lula com a sociedade, ou relações públicas do Lula com o pessoal ambiental. Na prática não tem poder nenhum, não manda nada, não tem poder de decisão de nada, porque quem manda é o Lula, né? Então uma ilusão dela aqui. Agora, isso aqui é besteira, mas isso daqui de virar um pato manco, isso já está acontecendo. O Lula já é um pato manco a essa altura do campeonato, né? E isso é uma situação que certamente levanta alertas, né? Isso também aconteceu com a Dilma. A Dilma, em determinado momento, estava tão queimada na sociedade, na área política e coisa e tal, que ela também não conseguia aprovar mais nada no Congresso, e isso, né, o pessoal pode achar que é melhor então trocar o presidente, né? E lembrando que o Alckmin, que é o vice do Lula, todo mundo sabe que ele entrou ali, não foi por acaso, né? Existe um grupo ali dentro que colocou o Lula já botando o Alckmin como a reserva, né? Se o Lula fizer merda, a gente tira o Lula, né? Então eu acho que a possibilidade do impeachment existe sim e pode vir muito rápido, mas eu acho que é mais viável ano que vem. Por que eu digo isso? O Lula muito provavelmente, ele já está mal, tá? Ele já é um pato manco, já não faz mais nada. Mas a economia precisa estar crítica. Enquanto a economia ainda está meio que sobrevivendo nesse momento, isso fica difícil de encarar esse tipo de coisa, fica difícil de sensibilizar os deputados e coisa e tal para esse tipo de votação, né? Agora, a economia está piorando muito, né? Está piorando cada vez mais rapidamente. Talvez já tenha espaço para isso. Outra coisa que está faltando é povo na rua, pessoal. Se não tiver povo na rua, não vai ter impeachment. Os deputados não vão se sentir pressionados a votar o impeachment, né? Por isso que eu acho que é importante essa questão aqui da manifestação do impeachment do Lula. Vai ser dia 9 de junho agora, lá em São Paulo, na Paulista, né? Em frente ao MASP ali. 2 horas da tarde, eu já fiz a convocação para vocês, estou só lembrando, é importante povo na rua, né? Isso faz diferença. Para você ter um impeachment, tem que ter um encontro de um monte de interesse, um monte de coisas. Uma dessas coisas é o vice ter interesse também, o vice mostrar que topa pegar essa parada. E isso eu acho que é uma coisa que o Alckmin já está dando algumas mensagens, né? Essa coluna aqui do Jornal da Cidade Online fala aqui justamente que, bom, está mostrando que o governo não tem força no Congresso, né? Isso daí já se sabia, mas agora tem menos força ainda. E, além disso, tem a questão do Alckmin tá meio que querendo se separar do Lula. Por exemplo, recentemente ele surpreendeu a todos ao dispensar o avião oficial da FAB e decidiu viajar em voo comercial para a China, né? Com uma comitiva de 6 ministros do governo federal. Quase um tapa na cara do Lula, que adora viajar de jatinho, executivo de jatinho da FAB e coisa e tal, para tudo quanto é lugar no Brasil e fora do Brasil. Então já pode ser um sentido aí do Alckmin estar querendo se descolar um pouco do Lula, né? É importante que ele dê mais sinais, né? O Alckmin precisa sair do governo Lula. Hoje ele é ministro da Ciência e Tecnologia, alguma coisa assim. É preciso que o Alckmin se descole do Lula mais, né? Vamos ver se isso acontece realmente, mas de novo, ainda antes disso, antes da gente chegar na questão do vice se apresentar, tem que ter povo na rua. Se não tiver povo na rua, não tem impeachment, né? Então a gente tem que começar com isso daí. O pessoal já está pedindo aqui, o Polon, o Gordinho e outros deputados bolsonaristas lá do Mato Grosso do Sul pediram já o comparecimento nesse ato, né? A própria Zambelli também convocou para essa manifestação fora Lula, com cartazes pró-impeachment e coisa e tal.
Então tem apoio de muita gente essa manifestação, eu também estou apoiando, não vou poder ir, infelizmente, porque ainda estou em repouso da minha cirurgia, mas já dou o meu apoio, certamente vou cobrir esse fato aqui. E, bom, uma coisa que o pessoal está levantando é o seguinte, o Bolsonaro não vai nesse coisa, né? Aí já está o Igor Gardelli aqui e o pessoal esquerdista todo falando, não, Bolsonaro rejeita esse ato pró-impeachment. Bolsonaro não quer o impeachment do Lula. Não, não é isso. Bolsonaro não quer fazer parte da coisa, tá? O antagonista fala mais corretamente aqui. O Bolsonaro diz que não quer ter nada a ver com o impeachment do Lula. Por que isso? Porque o Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição pelo STF, né? Então, evidentemente, ele sabe que esse tipo de atitude, se ele tomar a frente do impeachment do Lula, a situação dele fica mais complicada. Então, é melhor ele deixar isso pra gente. E a gente mesmo que tem que resolver esse negócio, não tem que ficar dependendo do Bolsonaro para tudo, não, né? O impeachment do Lula, quem quer é a gente, no final das contas. Existem algumas pessoas, é verdade, inclusive entre os apoiadores de Bolsonaro, que acham que é melhor deixar o Lula. Que é melhor deixar o Lula até o final do governo, porque a economia vai piorar, piorar, piorar. Se tirar o Lula agora e botar o Alckmin, corre o risco do governo Alckmin não ser tão ruim quanto o governo Lula, e aí o Alckmin se torna automaticamente um candidato possível em 2026. Pode atrapalhar os planos de todo mundo, né? Então existe essa conta que algumas pessoas fazem também. Eu, sinceramente, não sou da turma do quanto pior, melhor. Eu acho que o Lula está muito ruim, o Lula leva a gente para uma situação terrível, que é a situação de ligação com tudo quanto é presidente ditador do mundo, com Venezuela, com Irã, com Rússia, com tudo quanto é ditadura no mundo. O Alckmin não, é tão socialista quanto, é tão ruim quanto na economia, mas pelo menos não tem esse ranço de comunismo muito entranhado. Ele é comunista também, tá? Não tem esse negócio não. Esse pessoal todo do MDB veio do antigo Partido Comunista, era todo mundo de esquerda antigamente. Então o Alckmin é comunista também. Fernando Henrique Cardoso, comunista, de carteirinha, pô. Mas enfim, mas é menos, entendeu? Ele não é o cara radical, não é aquele cara que está parado no tempo como o Lula tá. Então, eu acharia ótimo o impeachment do Lula. Acho que a gente merece isso daí. Ah, mas 2026 e coisa e tal, eu não acho que o Alckmin vai ser tão bom assim como presidente. No final das contas, vai meter os pés pelas mãos, tal como o Lula fez. E mesmo que não faça nada de errado, o mero fato dele ter abaixado a cabeça para ser vice do Lula já vai depor contra ele nas eleições de 2026. Então, eu não vejo isso como um problema real no final das contas. Eu torço pelo impeachment. Tem que tirar o Lula. Ao contrário, deixar o Lula no governo pode ser pior ainda. Por quê? Porque o Lula, no comando da máquina pública, existe o risco dele se reeleger. Eu acho hoje muito difícil devido à economia estar muito ruim, mas lembra, o PT, esses partidos da esquerda são especialistas em usar dinheiro público para comprar voto. Então estar ele no comando da máquina na eleição de 2026, existe esse risco sim, né? Então, resumindo a coisa, eu não acho que vai ter impeachment agora, nesse instante, mas a gente tem que começar a pedir esse tipo de coisa, fazer manifestação e coisa e tal. Por quê? Porque o Congresso está cada vez mais contra o Lula, vai chegar na eleição de prefeito esse ano, o Lula vai tomar uma trobozonga ainda maior na eleição, vai chegar início do ano que vem, ele já vai estar o perfeito pato manco, não manda nada, com a economia ruim, aí sim, meu amigo, aí é a hora do impeachment. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.